Barão nem ia falar, ele, olha a cara de Ceni de susto, meu Deus, eu não ia deixar Baraúna perguntar, tome cuidado com o tal do Baraúna, Luiz Teles, meu Deus do céu. Olha a cara de susto de Ceni, velho, olha a cara de susto de Ceni. Rogério Ceni parece muito tiozão do pavê, pô, ele, não vi você, cadê a luz aí, assim e tal, né, o gestual dele é muito engraçado, parece o tiozão do pavê. Lula, vamos pra coletiva? Vou trazer a coletiva de Ceni aqui. Né, eu vou, assim como o Ceni falar muito pausadamente e como a gente vai reagir, eu vou botar na velocidade de reprodução 1.25, tá? Só para acelerar um pouquinho, não precisa, obviamente, ficar tão acelerado, mas eu boto só mais um pouquinho para poder não ficar tão lento e a gente vai ouvir aqui o Rogério Ceni. E claro, na medida que você quiser, Lula, eu posso ir pausando e na medida também que eu achar necessário, eu vou pausando para a gente ir comentando em cima da coletiva de ontem, beleza? Vamos nessa. Rogério, boa noite. Ainda nessa linha, legal que no final do jogo a gente tem ali o Thiaguinho centralizado, à direita o Lúcio, o Kaique na esquerda, e o Michel ali um pouco pela direita. No meio campo. Em relação a isso, você já o disse, né, para você em relação ao time, né, e até posicionamento ali do Lúcio pela direita, como conta, o Thiaguinho centralizado. A prioridade agora é, por exemplo, né, em relação ali ao Thiaguinho centralizado, o Lúcio pela direita, por exemplo. Eu vou ser sincero, nós estamos tentando, estamos trabalhando com o Lúcio, trabalhamos esses últimos 14 dias com o Lúcio pela direita, mas nada impede que eu acho que não é que o Lúcio não jogue de centro, de 9 quando necessário. Nós vamos utilizar ele da maneira como a gente achar mais conveniente com o passar dos jogos. E ele vai ter que desenvolver cada vez mais ali pelo lado direito. Você precisa um pouco mais de velocidade, um pouco mais de habilidade de 1 contra 1, né? E eu particularmente acho o Lúcio pelo centro melhor. Ele ressaltou que gosta de jogar pelo lado, vamos tentar usufruir dele da melhor maneira possível, quando necessário, nas duas posições. Boa noite, Rogério. Eu queria... Importante, rapidinho, Lula, falar sobre essa questão de posicionamento de Lúcio, porque o Rogério Ceni não descartou utilizar Lúcio quando necessário de centroavante. Ele falou que vai tentar privilegiar o pedido do jogador de jogar pelo lado do campo, como fez ontem, né? Mas me parece que em determinados momentos o Rogério Ceni vai, entre aspas, insistir, né, na convicção dele, que é utilizar o Lúcio mais centralizado. Então é importante que se diga isso, né? Vira um jogador meio que híbrido, o Lúcio Rodrigues, né? Talvez a gente veja mais o Lúcio pelo lado, mas não inviabiliza ele de jogar mais centralizado. Agora, cabe ao Lúcio também esse entendimento tático, né? Porque ontem, como eu disse, no pós-jogo, o Bahia teve um pouco de dificuldade na marcação depois que o Lúcio entra pelo lado direito, porque ele entrou pelo lado, a ideia era fechar o corredor direito, né? Fazer ali o fechamento da linha pelo lado direito, e ele muitas vezes centralizava, talvez por uma questão de memória muscular, digamos assim, né? De ser um jogador mais centralizado. Então ele estava afunilando muito a marcação, centralizando muito a marcação e deixando espaço muito grande pelo lado direito. É uma dificuldade, né? De fato. Primeiro, sobre a fala de Rogério Ceni, exatamente. Ele vai utilizar o descentralizado quando achar melhor assim, mas, de fato, com o William José, com o Thiago, bem fisicamente, talvez seja esse o melhor momento também para tentar deixar o Lúcio desenvolver, ou fazer esse desejo dele de se desenvolver pelo lado do campo. Como eu já comentei, eu não lembro se eu comentei agora de manhã ou foi ontem de noite, mas assim, não é fácil jogar, eu falo agora nesse instante, né, que eu comentei. Não é fácil jogar pelo lado de campo, sobretudo no aspecto defensivo. Na coletiva, Rogério falou do aspecto ofensivo, da habilidade, do 1 contra 1, etc. Mas eu acho que a dificuldade maior do Lúcio e a preocupação maior dele é em relação ao aspecto defensivo. A maneira de fechar os espaços é muito difícil, não só o vai e volta eterno, que desgasta muito, né? É muito raro pontas começarem e terminarem uma partida, porque há muito desgaste, mas também há um desgaste mental, porque assim, é muito difícil exercer essa marcação corretamente. Ainda mais que muitas vezes quando o Bahia baixa as linhas, não necessariamente ele cola os jogadores de lado de campo nos laterais. Há ali um deslocamento, geralmente, né, até chegar a bola nesses laterais. Então, está sempre correndo para trás, sempre correndo de lado, que desgasta demais o atleta, né? E deixa. E se não for feito com a boa coordenação, se não for feito com a atenção e o foco necessário, abre espaços que você não deseja, sobretudo no entrelinhas. Perfeito. Vamos seguir adiante. Quero saber como você avalia a situação do gramado da Fonte Nova, tendo em conta que o último jogo oficial
Foi no dia 8 de junho com a equipe feminina. Eu acho que teve a troca parcial, né, do gramado. Acho que está com bastante areia no momento. É um processo que eu entendo que faz parte, a bola está quicando um pouco mais do que o normal. Acredito que a areia vai baixando, se molhar, se cuidar bem. De se destacar que menos grama saiu do gramado. Acho que até pelo corte da grama soltou menos grama. No final do jogo, você olha, o campo está menos machucado do que normalmente. Agora deve demorar ainda. Esses 3 jogos, talvez a gente sofra um pouco mais pelo gramado, pela quantidade de areia que vai melhorar com o passar do tempo, ao menos que a gente espera que o gramado aguente e suporte mais. Não está o ideal hoje, não. Mas eu acho que para o futuro o trabalho que foi feito pode ser benéfico para preservar um pouco mais o gramado com o número de jogos altíssimos que tem até o final do ano. Boa noite, Ótima. Rogério. Parabéns Só pelo dar uma tempo. pausa O aí. que você falou durante Beleza. esse mês? Ótima resposta de Rogério, que inclusive traz informação. Eu sou leigo em termos de preparação de gramado, mas assim, a informação que o clube que ele tem é que após essa troca e a quantidade de areia que é colocada, né, no primeiro momento, essa areia tende a baixar e a bola tende a rolar melhor, né? Esse quicar da bola ou a bola prender, né, como foi as coisas que eu, por exemplo, falei ontem no comentário pós-jogo, foi muito, né, em consequência dessa areia, né, desse excesso de areia que está no campo no momento. E aí eu até fico mais tranquilo, de repente, de fato, após esse período, né, de mais um mês, mais 3 semanas, e esses 3 jogos, né, consequentemente, sendo jogados no gramado, ele descer e aí a gente tem um gramado melhor para esse time jogar. Esse time do Bahia depende muito de um bom gramado para jogar, né? Faz muita diferença para a qualidade desse time ter ou não um bom gramado para jogar. Boa noite, Rogério. Amanhã abre a janela de transferências, né? E a expectativa da torcida é com relação a possíveis reforços, até mesmo para dar esse suporte que você precisa para que a equipe possa continuar tendo boa performance nas competições. Como é que você analisa essa situação? Você já tem alguma coisa planejada? Já deu as conversas com a diretoria do Bahia com relação a essa situação, para que você possa ter esse suporte? Como é que está essa situação? Olha, Atenção, vamos interpretar direitinho o que ele disse aqui, que essa pergunta é boa. Exato. eu sei que abre hoje, né? Na verdade, acho que é hoje, né? Já estamos depois da meia-noite, já está abrindo a janela hoje. Acho que Cadu está trabalhando com relação a isso. Talvez como eu falei, acho que não vou nem mudar aqui minha entrevista que eu dei antes de sair do último jogo, de sair de férias. Nós estamos tentando encontrar uma outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Sem dúvida, nós temos alguns setores que estão no limite, alguns jogadores ainda voltando, fazendo readaptação, voltando de lesão, outros que vão demorar um pouco mais para voltar, o caso do Canu, por exemplo, no sistema defensivo. Eu acho que no meio campo, o Eric mesmo machucado, nós temos boas alternativas, com o Michel, com o Nestor, com o Nico, com o Cauli, que pode fazer essa posição, e na frente a gente sofre um pouquinho mais, e nós estamos tentando, conversando, vendo jogadores, e aí a partir da negociação fica por conta da direção. Boa noite, Rogério. Em função justamente de você ter 2 jogos seguidos agora. Antes da próxima pergunta, ele fala, né, sobre a questão da defesa. Ele cita Canu sendo um jogador que vai ficar mais tempo afastado, né? Ele fala de posições no limite e cita a questão do ataque, né? Ele fala, lá na frente a gente sofre um pouquinho mais. E para mim fica nítido que a procura, né, talvez o Bahia nesse momento seja justamente por essas 2 posições, além do goleiro, né? Então eu vou trazer a palavra para Luiz Teles, né? Oferecer a palavra para Luiz Teles para ele falar sobre isso. Assim, eu na frente, Lu, você acha que ele se refere mais a um centroavante ou você acha que ele se refere mais a um atacante de beirada, por exemplo? Cara, eu acho assim, não exatamente um centroavante, mas eu acho que o perfil é o jogador de força, tá? Não necessariamente de beirada ou centroavante. Ele não tem um segundo jogador de força no ataque, além do William José, né? Meu feeling, e aí baseado também, né, como é um palpite educado, né, fazendo a tradução aqui do que se fala, né, do termo que se usa em inglês, né, educated guess, é que pelas entrevistas de Ceni, ele não busca outro centroavante exatamente com essas características.
Ele fala de centroavante, ele não fala de centroavante, ele fala de jogador centralizado, né? Que atua ali pelo meio, né? E aí eu acho que quando ele fala no ataque, ele fala mais por esse perfil de ter um jogador de mais força, um segundo jogador capaz de segurar a bola sem ser num contra um frente a frente, sabe? Ele não tem esse jogador, né? Esse outro jogador além do William José. Então, assim, pelo lado ou centralizado, o perfil eu entendo que seja jogador de força. E o zagueiro é aquilo que a gente já falou, de fato, está no limite ali, sem Canu, é uma posição onde você sofre muito com suspensões, um lugar em que ele, com a estratégia dele, aprendeu a povoar com mais jogadores daquela função, né? Zagueiros fazendo um pouco mais de lado de campo, alterando a maneira de saída de bola. Então, acho de fato, ter mais um atleta ali seria um movimento correto para a composição de elenco. Beleza. Vamos seguir a gente aqui na coletiva de 100. Galera, quem for chegando aí, se inscreve no canal, audiência rotativa, somos mais de 800 pessoas ouvindo simultâneo aqui, então chega junto, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, né? Atingimos quase 1000 pessoas em simultâneo, nesse momento é natural que durante a coletiva algumas pessoas já viram e tal, e termina saindo uma galera ou outra, mas como a audiência é rotativa, não esquece de ativar a notificação, deixar o like, fortalecer aqui o nosso trabalho, beleza? Vamos nessa. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo, pela classificação. É natural nessa retomada de ato entre campeonato, 30 dias, a ocorrência de lesões musculares, até mesmo pela falta de ritmo de jogo. Obviamente que no segundo tempo você destacou que o clube, o time caiu muito a produção. Eu queria saber de você se foi uma orientação da comissão técnica em relação aos cuidados relacionados à parte física, até porque o Fortaleza ele cresceu no jogo, era natural que crescesse também no jogo, é o time de primeira divisão, oitava de final da Libertadores, e o Bahia ainda teve a questão dos contra-ataques. Nós tivemos 3 ou 4 oportunidades de matar o jogo. Sim. E aí entra aquela questão que você fala sempre da concentração. Quero saber se foi a orientação da comissão técnica e como é que você vê essa questão da concentração. Eu não acredito que uma comissão técnica, um treinador, passe uma orientação para o time piorar no segundo tempo. Seria incoerente por parte do treinador. Porra, essa resposta foi foda. Melhor pergunta. Ele montou a pergunta inteira. Lula, rapidinho, eu vou só mutar aqui que eu vou atender a portaria, deve ter chegado alguma coisa. Aí você toca o barco aí. Tranquilo, eu vou tocando aqui. Cara, a pergunta ele fez uma construção correta, mas no momento da pergunta, a pergunta não era essa, né? A pergunta não era para ser feita desse jeito. E aí a resposta não tinha como ser outra, né? Que treinador que vai. Que de fato ficou parecendo que foi quase montado para né, para piorar. Não era para ser. Acontece, velho, acontece. Às vezes a gente tá ali, quer fazer a pergunta de um jeito. Assim, eu entendo que pela construção da pergunta dele, não era com esse tom, não era com essa frase final que ele iria terminar a pergunta, mas é o que saiu, acontece. Né? Acho que, se eu não me engano, o Rogério Ceni começa falando isso, depois ele fala daquilo que era o cerne, de fato, da pergunta, da situação dos jogadores. Pode passar aí, Leo. Barão nem ia falar, olha a cara de Ceni de susto, meu Deus, eu não ia deixar Baraúna perguntar, tome cuidado com o tal do Baraúna, Luiz Teles, meu Deus do céu, olha a cara de susto de Ceni, velho, olha a cara de susto de Ceni. Não sei se vai vazar no microfone, mas eu fiquei perturbando lá, tome cuidado com o tal do Baraúna. Desculpa, Barão, que isso, cara? Puta, não vai brigar comigo já na volta. Não vi você por causa da luz, você acredita? Tranquilo. Não vi você. Tô tranquilo, tô. Bem na tua direção. Velho, Rogério, ele parece muito tiozão do pavê, pô. Ele não vi você cada luz aí, assim e tal. E né, o gestual dele é muito engraçado, parece o tiozão do pavê. Foi engraçado. Eu também. Só me ater... O melhor é Baraúna, tô velho também. Tipo assim, eu sou velho, mas você também é. Ai. Só me ater a uma declaração que você repetiu, sim, tá? E talvez não tenha repercutido bem no meio do torcedor. E aí a gente tem que também, claro, por vezes, fazer a voz do torcedor, sim, tentando tirar de você uma resposta que o convença, já que a gente não vai conseguir em seu lugar. Alguns torcedores entenderam a sua declaração, essa que você acabou de repetir,
como uma preparação para desilusões, como uma preparação para um time que não vai chegar ou não vai querer chegar. E aí eu queria que você clareasse bem a ideia, porque infelizmente cada um entende o que quer. Sim. Só que assim eu queria que você, usando do microfone, dissesse o que de verdade você pensa, porque a gente sabe que são 4 competições. E nem sempre você vai conseguir chegar nas 4. Eu pensei assim, você quis dizer sobre isso, vai estar preparado sobre não ganhar uma delas ou todas elas, pode acontecer porque é futebol, né? Mas assim, o que de fato você pensou quando disse isso, quando trouxe isso, já que você tem tratado as competições de forma individualizadas e buscando ser o melhor Bahia em cada competição. Eu acho que a prova disso é hoje, numa competição que eu coloquei para vocês, que entre as 4, em tese aqui tem menos importância, mas é a menor competição entre as 4, pronto. E nós entramos com força total, força máxima, nós vamos tentar todos os jogos. Eu não conheço um time que ganhou 4 competições aqui no Brasil que jogou no segundo semestre. Então, assim, infelizmente, as desilusões podem acontecer. Agora, eu não preparo ninguém para perder, muito pelo contrário. Eu tento fazer meu time sempre competir e ganhar. E é o que eu vou fazer. Enquanto tiver energia, enquanto a gente tiver força, nós vamos lutar pelo Bahia, lutar pelos triunfos, pelo torcedor, principalmente representar o clube cada vez que a gente joga diante do nosso torcedor. Tomara que a gente consiga caminhar ao ponto mais alto de cada competição. Não lembro de ter acontecido em um governo. Lembro até de, você vê, o Botafogo ganhou 2, Palmeiras ganha 2, Flamengo ganha 2, mas não lembro de quem conseguiu ganhar 4 competições no segundo semestre. Mas tentaremos fazer o nosso melhor sempre para que o Bahia vença jogos. Esse é o meu objetivo, vencer jogos. Tomara que a gente consiga ter peças e energia suficiente para manter o Bahia lá em cima. Desculpa aí, mano. Você estava na frente aqui, atrás. Enfim, resenhas à parte, Lula, eu acho que eu não entendi, na verdade, muito bem essa celeuma em relação a essa resposta do Rogério Ceni, né? Acho que Barona fez bem em dar uma oportunidade para que ele falasse melhor sobre isso, mas para mim tinha ficado muito claro desde o princípio, assim, o que ele falou é uma questão, é uma constatação, na verdade, né? Você ter mata-mata, a não ser que você, como ele falou, a não ser que o Bahia consiga, né? Pela competência, pela sorte, enfim, por uma questão geral, né? De fé também, por que não? Um pouquinho de sorte, um pouquinho de fé, consegue fazer o ano da sua vida, da sua história, fatalmente a gente vai se eliminar de alguma competição. E essa eliminação tem que ser encarada claro, com a crítica necessária quando acontecer, mas também com a sabedoria de entender que não dá para você ganhar tudo, né? O Botafogo, por exemplo, ano passado foi eliminado para o Bahia na Copa do Brasil. Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, mas foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Bahia. Né? Um exemplo que a gente pode trazer aqui. Então, eu não entendi muito bem essa celeuma, não, sinceramente. Eu acho que Rogério Ceni foi bem, né? Não é uma preparação, digamos assim, para um fracasso, como alguns dizem, mas é uma constatação da realidade, no meu modo de ver. Velho, é muito difícil, né? Esse tipo de declaração assim, você colocar uma casca de banana para si mesmo. Porque eu entendo, assim, do aspecto educativo, e é importante a gente estar nesse processo de diálogo com o torcedor, etc. Você tem ali um quê educacional, né, dessa nova realidade que vive o Bahia, né, e ajudar o torcedor a entender os limites que o futebol impõe, né? Mas ao mesmo tempo te traz esse tipo de interpretação, né? Muita gente gosta de falar da mentalidade vencedora, né? Ou da mentalidade não vencedora, e isso termina, né, trazendo ali questionamentos em relação às suas perspectivas, né? A sua maneira de encarar as possibilidades de vencer. Mas é com isso, eu também esse tipo de declaração ela tem que estar acompanhada com muita clareza também, de que você vai fazer de tudo, para poder se manter ou tentar o melhor possível para o seu time em cada uma dessas competições, né? Eu, particularmente, Luiz Teles, eu não falaria não daria esse tipo de declaração, eu evitaria esse tipo de declaração, que é uma casca de banana para si mesmo, né? Deixa os analistas para falar isso, né? Já deixa os analistas para falar tanta coisa, deixa os analistas para falar isso,
Eu não entraria nisso, né? Meu discurso seria sempre positivo, no sentido de só a última parte, né? Eu vou entrar em todas as competições querendo ganhar, querendo o melhor, ou ainda melhor, né? Querendo o melhor para o Bahia, porque quando precisar fazer alternâncias entre titulares e reservas, ou colocar em campo uma equipe que seja mais fragilizada em relação ao potencial total, né, do seu elenco, você vai poder fazer isso. Na sua declaração está lá. Eu tentei o melhor, fazer o melhor para o Bahia, porque talvez o melhor para o Bahia seja uma competição em detrimento da outra. Talvez o melhor para o Bahia seja não perder um atleta por conta de situação de lesão, né? Talvez o melhor para o Bahia tenha ter um grupo forte e confiável. Então, tudo isso se soma, né, a essa declaração, a uma declaração mais positiva e que não precisaria entrar de fato, né, nessa parte educacional, nessa parte de constatação, você muito bem colocou, de que a realidade é essa. A realidade é que muito, 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 muito raramente você vai ver uma equipe que concorre a 4 títulos ou a 4 aspirações fortes, as 4 aspirações que seriam as maiores da sua história, conseguir sair da temporada, daquela semi-temporada, que a gente só tem 6 meses agora, com tudo isso na bagagem. Acho muito, muito difícil, de fato. Não precisar dar essa declaração. E que bom que tanto ele, na resposta a essa última agora, e quanto o Baraúna, em sua pergunta, deu a ele a oportunidade de esclarecer isso.